Galera, é notória a diferença do Fluminense em campo. Percebemos que há uma evolução, galera. E nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre o Fluminense. Vamos falar sobre Zubeldia, vamos falar sobre a questão de mudança de técnico, a questão de comportamento, forma tática, a forma do Fluminense jogar e jogadores que não tinham oportunidade agora estão tendo e melhorou bastante. E você vê que há uma mudança, não só no ambiente, que é principal também, né? Mas mudança de postura dos jogadores em campo. Querer jogar, querer ir pra cima, querer fazer gol. Fez um, quer o segundo, terceiro. E esse é o Fluminense que a gente quer, simples assim. Então tudo que você precisa contar nesse vídeo, você vai encontrar aqui sobre o Fluminense Futebol Clube. Mas deixa eu antes me apresentar, muito prazer, meu nome é Wesley Silva, aqui é o seu canal Elinho Tricolor, canal de torcedor para torcedor, trazendo sempre notícias diárias do Fluminense. Hoje, mano, vou até um confere, pra não falar a data errada, sem edição, tá, rapaziada? Hoje é dia 7, né, cara? Dia 6, perdão, dia 6, segunda-feira, momento que eu gravo esse vídeo, 1h40 da tarde, eu venho falar sobre algumas questões no Fluminense, cara, e vou começar pelo um cara que tem sido o pilar do Fluminense aí, nessa nova era do Zubeldia aí no Fluminense, né? Deixa eu mostrar aqui. Tem edição sem nada? Vamos começar falando sobre o jogador aqui, ó. E esse jogador é o Lúcio Acosta. Nas graças da torcida, Lúcio vira destaque no Fluminense e se firma como titular de Zubeldia. Todos os créditos aí a galera do GE, ao Giba Pérez, Gustavo Garcia, setorista do Fluminense no GE. Meia vem de grandes atuações e ganha a posição com a chegada de novo técnico. Um dos nomes do bom começo do trabalho de Zubeldia no Fluminense é Lúcio Acosta, né, galera? A matéria fala aqui. Reforço do Fluminense na janela do meio do ano, o argentino vem se consolidando como titular, com um novo treinador e caindo nas graças da torcida pela sequência de boas atuações. Cara, ele com a bola do pé, ele é diferenciado. Na vitória sobre o Atlético, 3-0 no último sábado, ele ditou o ritmo do jogo. Acelerava quando tinha que acelerar e diminuía a passada e tabelava com os companheiros também, cara. E ainda tirou aquela bola de cabeça, né, mano, que gerou o segundo gol do Fluminense. Ele pequenininho, mas tem a boa estatura. Boa estatura, ó, ele é baixa estatura, mas ele tem uma boa impulsão, na verdade. Participando dos gols. Lúcio foi importante nos 3 jogos de Zubeldia até aqui. No 2-0 sobre o Botafogo, há uma semana atrás, foi um de destaque da partida. Deu sustentação ao meio de campo, ao lado de Hércules e Martinelli. E ainda criou jogadas e culminou no gol de Germancano. Contra o Sport também, foi o melhor do time. E marcou um dos gols no empate em 2-2. Na partida contra o Atlético Mineiro, voltou a se destacar pela construção de jogadas. Lúcio foi o cérebro do time. Foi ele quem construiu a jogada que culminou no gol de Samuel Xavier. E também iniciou o contra-ataque que terminou no gol de Kevin Serna, tanto o primeiro e o segundo gol diante do Atlético Mineiro. Após a vitória sobre o Atlético, Zubeldia falou do grande momento vivido por Lúcio Acosta e afirma que o meia é um camisa 10 que trabalha em equipe. Abre aspas para o Luiz Zubeldia. O Lúcio Acosta é o terceiro homem na zona média. É um terceiro homem onde seu jogo gera mais complexidade em ofensivas. A assistência para tirar as paredes, as tabelas para levar a bola de um lado ao outro. Lhe agregam um compromisso tático de poder saltar a pressão, de poder saber quando saltar. E isso habitualmente no famoso 10. Não estava muito incorporado no meio atacante. De saber quando dobrar a pressão, triplicar a pressão. Está nos dando coisas complexas. E isso é uma boa notícia, não? Então tem que continuar trabalhando. Por isso temos colocado confiança, porque é um 10, mas com uma certa complexidade que trabalha em equipe. Ou seja, ele resumiu aqui que ele é um 10 que joga a bola e marca. Ele sem a bola, ele ajuda na marcação, não fica parado esperando a bola no pé. Exemplo, diferentemente do Paulo Henrique Ganso. E ele é um jogador com a bola no pé, consegue achar passe, a infiltrações, como foi o passe genial o John Kennedy finalizar e no rebote o Samuel Xavier fazer o gol diante do Atlético Mineiro. Cara, esse cara é muito bom, cara. Tem contrato até o final de 2028. Foi comprado em definitivo pelo Fluminense por 4 milhões de dólares, cerca de 22 milhões de reais por 100 direitos. 100% dos seus direitos ao FC Dallas dos Estados Unidos. Ele já marcou 2 gols com a camisa do Fluminense e deu uma assistência, né? Olha aí, galera, falando sobre o Lúcio Acosta, mano.
O cara é bom, mano. O cara tem jogado bastante aí, tem destacado muito. E, cara, ele é diferenciado. Tô gostando muito do Lúcio Acosta no Fluminense. Até porque ele tá tendo tempo pra jogar, né, mano? Tempo pra treinar e tempo pra jogar. E por falar em questão de tempo pra treinar e tempo pra jogar, vamos falar sobre o outro nesse vídeo aqui. Que é esse camarada aqui. O Lima, rapaziada. Coringa Tricolor. Com o Zubeldia, Lima volta a ganhar minutos no Fluminense. Soluciona diferentes posições. Meia marcou contra o Botafogo e deu assistência para o gol do Keno. Que assistência, que passe, mano. O gol do Keno, o terceiro, fechando o caixão diante do Atlético Mineiro. O meia saiu do banco e foi relevante nas 2 vitórias sob o comando do treinador argentino contra Botafogo e Atlético Mineiro. Importante na conquista da Libertadores 2023, o meia não vinha sendo muito aproveitado por Renato Gaúcho. Essa é a grande verdade. Nos últimos 10, ele jogou bastante com o Mano, mas com o Renato não. Nos últimos 10 jogos do Fluminense, antes da chegada de Zubeldia, Lima entrou em campo em apenas 4. Com o treinador, o meia esteve presente em todos os 3 jogos, marcando o gol e somando a assistência, né? O Lima saiu do banco, né? Pra gente relembrar aqui, fez o gol 2-0. O segundo gol combinou com a vitória sobre o Botafogo. Também no empate contra o Sport, ele entrou na reta final. Pouco fez, é verdade, mas quase fez um golaço de canhota, cortando pra dentro e batendo de colocado. O goleiro fez uma bela defesa, espalmando pra escanteio. E ele tem sido um bom destaque aí, um 12º jogador, como ele foi em 2023. Diniz sempre colocava ele no segundo tempo ali, e ele sempre rendia, né, cara, um caldo. Pra você ter a noção, ó, o Lima, contratado em dezembro de 2022, né, pra temporada 2023, Lima soma 16 gols e 10 assistências com a camisa do Fluminense. Do meu dia falou sobre o Lima. O Lima é um jogador que gosta de lembrar sempre que é como uma alternativa importante para solucionar diferentes posições. É um jogador que é tecnicamente acima, um jogador inteligente, um jogador que combina com o estilo de jogo, diz Zubeldia em coletiva pós-jogo. É uma espécie de terceiro meia, um meia ofensivo. Então nos dá um pouco de energia e nos dá técnica para resolver situações do último terço, para resolver também situações complexas. Ou seja, o Lima é aquele cara que ele entra no segundo tempo para dar energia ao time, que os jogadores saem cansados e ele já entra com essa objetividade. Achar um passe, finalizar, ver a melhor posição pro companheiro, dar um passe pro companheiro fazer assistência para um gol. O Lima é esse 12º jogador, como a gente via com o Fernando Diniz em 2023, com a camisa do Fluminense, né? A versatilidade de Lima já havia sido elogiada pelo ex-técnico Fernando Diniz. O treinador que pediu a contratação à época, após o mês se destacar pelo Ceará, utilizou Lima em diferentes posições ao longo de sua passagem pelo clube, como segundo volante, meia de criação ou ponta, atuando como uma espécie de 12º jogador. Foi o que eu falei. Foi isso que ele tem feito. Ó, o Lima foi uma das contratações do Fluminense, uma das grandes contratações do Fluminense, perdão. Ele já ajudou a gente nesse ano, principalmente nos momentos mais difíceis. Ele jogou de volante, de primeiro, de segundo, nas 2 pontas, do meio avançado, sempre contribuindo e sempre sendo importante. Falou o Diniz após a coletiva, né, em outubro de 2023, na Libertadores, né, cara? Cara, e o Lima é esse 12º jogador aí. É um jogador que a gente não tava gostando, né, mano? Porque ele não estava rendendo, mas pelo menos nesses últimos 3 jogos, o Lima tem feito a diferença aí com o Renato Gaúcho. Com o Renato, após a saída do Renato, tem tido até mais minutagem, né? Tanto ele quanto o próximo que eu vou falar aqui pra vocês nessa lista. Eles têm falado na zona mista, cara, e você percebe que tem comando e as coisas é diferente do que com o Renato. Eles treinam mais, agora a parte tática é coisa que o jogador queria e não tinha. O Renato era aquele treino ali, o meia boca, não deu, cansou, bota outro. É por isso que o Hércules e o Martinelli não atuavam durante os 90 minutos em campo nas partidas nos jogos do Fluminense, né, rapaziada? E vamos falar sobre o Samuel Xavier, que é um trunfo nosso aí. Vive temporada mais artilheira após superar lesões e ano difícil pelo Fluminense. Depois de perder o posto titular e dar a volta por cima, a lateral chega a 6 gols em 2025, mano. Ele deu a volta por cima. A matéria aqui do GE também vai falando sobre a questão dele ser artilheiro, balançar as redes. Ó, antes ele havia marcado 4 gols em um mesmo ano, em 2 ocasiões. Em 2014 pelo Ceará e em 2023 pelo Fluminense.
Agora, com 6 gols e 4 assistências, Samuel Xavier soma 10 participações em gols no ano. Em 2024, que foi o pior ano dele também, e o do Fluminense como um todo, na luta contra o rebaixamento até o fim da temporada. Samuel Xavier viveu o seu pior momento com a camisa do Fluminense. O lateral ficou de fora de vários jogos por lesão no pé, na panturrilha e por 2 vezes no joelho. De titular absoluto em 2023, terminou em 2024 sem grandes memórias, né? Com o Mano Menezes no comando do fim da temporada passada e no início desse ano, Samuel foi reserva por opção técnica. Em alguns momentos, Guga foi o titular. Já com o Renato, o lateral era considerado titular, mas voltou a enfrentar problemas médicos, né? Se lesiona, a idade também chega e com ela chega as lesões, cara. Samuel Xavier chegou a ficar sem atuar entre agosto e setembro por ter sofrido lesão na coxa esquerda. No jogo contra o Bahia, do dia 28 de agosto, pelo primeiro jogo das quartas de finais da Copa do Brasil, lá na Arena Fonte Nova. Ele se recuperou a tempo, né, cara? Com um filé, fazendo um trabalho surreal com o Samuel Xavier aí. E ele melhorou bastante, voltou até antes, né, rapaziada? Então, galera, nesse vídeo falamos sobre o efeito Zubeldia. No caso, ontem eu trouxe o vídeo, vou deixar no final do card pra vocês. Foi a questão da importância, né, mano, do Zubeldia no Fluminense, na importância dos jogadores que ele mesmo falou. E tá no vídeo, eu vou deixar pra vocês aqui no final no card. E hoje eu trago sobre a evolução, né, do Zubeldia na frente do Fluminense. A evolução dos jogadores com o Zubeldia. Controle de bola, passe, a questão de nunca desistir, que é o principal e o primordial para que o Fluminense venha galgar coisas grandes esse ano ainda com a camisa aqui do nosso Flusão. Espero que o Fluminense consiga fazer o melhor papel possível. Galera, eu vou ficando por aqui. Galera, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Deixa aqui para mim nos comentários o que você acha da evolução do Fluminense. Você já tem assistido o efeito, a questão do Zubeldia no comando do Fluminense, a questão tática, a questão física, até mesmo a questão psicológica? Deixa aqui pra mim nos comentários. Se é canal Alinho Tricolor. Um abraço.